Sempre às sextas-feiras aqui um tema de meio ambiente para você com o nosso especialista, professor Pedro Luiz Cortes, professor do Departamento de Informação e Cultura da ECA. Ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Tem um canal no YouTube, o Projeto Ambiente é Nosso Meio. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. É sempre muito bom poder contar com a sua colaboração, a sua especialidade. E olha, professor, ontem os jornais, os telejornais já falaram disso, foi destaque, os jornais estão mostrando isto hoje, muito atual o assunto, que é o horário de verão, que a gente já sabe, você vai contar pra gente como é que ele foi adotado. Foi uma solução interessante até determinado ponto, a gente conseguiu fazer economias, pelo menos o governo mostrava esses números, e em função de mudanças de comportamento, de crises que tivemos de enfrentar, o governo já cogita a possibilidade, não está definido, mas essa possibilidade existe de suspender o horário de verão. A gente não sabe se é momentâneo, se é a partir agora de outubro, se isso veio para ficar, enfim. O horário de verão teve sua utilidade? Teve? Será que não tem mais? Olha, Roxane, isso foi até um assunto que a gente antecipou já há algum tempo, né, comentando sobre um estudo do Ministério das Minas e Energias, mostrando que o horário de verão ele já não propiciava mais a economia que ocorria em anos anteriores, né? Então o horário de verão ele foi instituído de maneira contínua no Brasil desde 85 e ele buscava reduzir principalmente a sobrecarga de consumo que ocorria no início da noite, que é aquele período que muita gente está voltando para casa e ligava o chuveiro, começava a utilizar iluminação artificial, a iluminação pública era ligada, as empresas continuavam funcionando, então havia uma sobrecarga no sistema que era reduzida com o uso do horário de verão. Então, com o horário de verão havia um melhor aproveitamento da iluminação natural, e isso fazia com que a iluminação, tanto pública quanto nas empresas, nas residências, né, ela fosse utilizada um pouco mais tarde. E com isso reduzia a sobrecarga e propiciava também uma economia, né? E o governo ele partiu do princípio que saía mais em conta adotar o horário de verão do que tentar adaptar a infraestrutura de geração, de distribuição para atender essa demanda específica, né? Mas a questão hoje é que esse pico de consumo que ele acontecia no final da tarde, no início da noite, ele se deslocou para o meio da tarde por conta do uso mais intensivo de aparelhos de ar-condicionado. Nos últimos anos houve uma redução, né, de preço dos aparelhos de ar-condicionado e muitas empresas que não utilizavam esse tipo de equipamento ou muitas pessoas, né, passaram a utilizar, né, e se popularizou isso. Então, quando você tem um aumento da temperatura no meio da tarde, né, por volta aí de umas 15 horas, é que se dá o pico de consumo exatamente pelo uso do ar-condicionado. Então, o governo considera o seguinte: olha, hoje o sistema ele já não sofre mais o pico no final da tarde, que era o objetivo principal do horário de verão, né, que era reduzir esse pico de consumo. Então ele falou, olha, não tem mais necessidade em relação à infraestrutura, porque ele diz que a economia é muito pequena, né, a economia hoje estaria em torno de 159 milhões de reais com a adoção do horário de verão, o que o governo considera que é muito pequeno, essa economia, né? Mas embora ele gere economia de energia, então o governo considera que já não é mais necessário. Aí ele falou, ó, a adoção seria mais por questões culturais. Então daí o interesse, aí a perspectiva do governo de fazer uma consulta pública para verificar se as pessoas querem ou não manter o horário de verão. Mas é importante lembrar que essa economia de energia, mesmo que pequena, ela é importante para o meio ambiente, porque quando a gente tem um aumento de consumo, muitas vezes entram em operação as usinas termoelétricas que muitas delas utilizam combustíveis fósseis. E isso faz com que haja um aumento de emissão. Então essa energia, às vezes adicional, ela é uma energia de matriz suja, tá? Então se a gente puder reduzir o consumo de energia elétrica, a gente está contribuindo para o meio ambiente, ou pelo fato de evitar um uso mais intensivo das termoelétricas, ou mesmo por não utilizar tão intensivamente
a água dos reservatórios. A gente tem áreas, né? Se pegar, por exemplo, a região de Brasília está com uma seca muito prolongada. Terrível. Então, sempre que a gente puder economizar energia elétrica, a gente tem um impacto ambiental positivo. Então, sob esse ponto de vista, deveria manter, né? Então, e outra questão importante é que hoje a gente tem um consumo mais baixo porque o nível de atividade econômica está reduzido por conta da crise. Mas se você lembrar, um pouco antes da crise acontecer, a gente estava na iminência de enfrentar apagões regionais por conta de um aumento de demanda que nem sempre era possível de atender, mesmo com as termoelétricas. Havia uma reclamação grande, né, das operadoras de usinas termoelétricas que o projeto inicial não previa esse uso contínuo. Era um uso esporádico e elas necessitavam um tempo de parada para manutenção, e isso não vinha ocorrendo. Então, o sistema, antes da crise, ele estava operando no limite. Isso. Eu acredito que a manutenção desse hábito ela seja importante, porque toda economia ajuda a desafogar o sistema e também ajuda a questão ambiental. Agora, tem as preferências pessoais, né? Assim, se for considerar apenas a questão pessoal, aí tem adapto ou não me adapto. Exatamente. Verão. Aí fica muito difícil decidir dessa forma. Né? Eu fico muito curioso de saber o que vai dar essa consulta pública, porque eu acho que vai dar um empate, né? Porque assim, se conversa com pessoas, muita gente gosta, muita gente detesta o horário de verão, né? E é interessante isso porque mesmo aquelas pessoas que não tem muito problema para se adaptar, às vezes com fuso horário, né? Viaja para um outro país, pega um fuso horário muito diferente. Eu sou assim, eu não tem problema. No horário de verão parece que reclama, né? Assim, olha, eu não gosto, não consigo me adaptar. Eu confesso que não sinto diferença, não. É um mal-estar ali 2 dias, depois você se adapta. Eu me adapto rapidamente. Eu particularmente, eu gosto muito do horário de verão, porque ele dá a impressão que o dia rende mais. Não, ele rende mesmo. Né? Ele rende então, fica mais gostoso você fazer uma atividade física, por exemplo, no que seria o início da noite, porque ainda está claro, ou você sair, né, eu concordo com os amigos, enfim, fica um ambiente mais, eu acho que fica mais agradável. Bom, se for pelo ponto de vista de comportamento, como você disse, nós vamos ter diversas opiniões. O que importa importa aqui não faz mais, não se presta mais a questão da economia, já mudou o comportamento, e outro, não há risco não tem crise à vista, nem previsão, nada nesse momento, mas porque o governo também afastou isso. Mas a partir do momento que a economia voltar a crescer, isso vai pressionar o sistema novamente, como já aconteceu. Né? Então, a economia também não está a todo vapor. Exatamente. Quando está retomando. Exatamente. Quando ela voltar, eu acredito que essa economia ajude a aliviar a infraestrutura. Tá, a pressão sobre a infraestrutura. Agora, de qualquer forma, toda economia ela é bem-vinda porque ela tem impactos positivos em relação às questões ambientais. Então, eu particularmente acredito que isso deva ser incentivado. Bom, vai depender da decisão pessoal do presidente. Agora, sim, né, acho que o governo vai fazer uma consulta, mas... para ver mais ou menos a opinião pública. Quem vai bater o martelo é o Temer. É o presidente. Será que ele se adapta ao horário de verão? Será que ele não se adapta? Aí depende, vamos ver. Será que isso terá influência nesta gosto decisão? Pessoal o dele. Gosto pessoal será ou não? Né? Vamos acompanhar o assunto, mas é um assunto, sem dúvida alguma, que atinge a todos nós, interfere na nossa vida de um jeito ou de outro. E principalmente hoje que a gente inicia, né, a primavera. A primavera, é verdade. Então, o horário de verão, a previsão, se ele vier a ser adotado, é que ele seja adotado de 15 de outubro a 19 de fevereiro. Em breve. Tem pouco tempo para decidir, portanto. A gente vai saber nas próximas semanas e quem sabe até a gente volte ao assunto conforme a decisão. Pode ser. Muito obrigada, professor Pedro Luiz Cortes, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. E o canal no YouTube é O Ambiente é Nosso Meio. Perfeito. Bom fim de semana, professor. Para todos nós. Até semana que vem. Até semana que vem. Jornal da USP.